Hoje eu vou falar de algumas coisas que o estrangeiro não entende dos chineses. Vamos lá? Uma das coisas que nós estrangeiros temos dificuldades de entender sobre os chineses é a falta de compaixão e de empatia. Por exemplo, eu já vi mais de uma vez a pessoa cair de motocicleta e você não vê ninguém ajudando. A pessoa fica lá, se está machucada a perna, eles esperam alguém chegar, ficam de longe olhando. Você não vê nenhum tipo de movimentação solidária com relação a isso. Bom, existe alguns motivos para esse tipo de comportamento. Um deles é a quantidade de golpes que existe aqui na China. Um dos casos que ficou emblemático aqui na China, ficou muito famoso, foi um caso de uma moça que ela estava descendo do ônibus e ela caiu. Ao cair, ela bateu a cabeça e desmaiou. E o motorista não percebeu nem nada, foi embora. E aí um rapaz, ele veio até a moça para poder ajudar ela. Ele ficou acompanhou ela até o hospital, todo o processo. Quando ela recobrou a consciência, ela disse que foi o rapaz que a ajudou que a empurrou do ônibus. Bom, o caso foi para a justiça e a moça teve êxito, ou seja, o rapaz, além de ajudar, ter perdido o tempo dele, provavelmente ter gastado alguma coisa até a chegada do hospital, coisa do gênero, ainda teve que pagar uma indenização para essa moça. Esse caso aconteceu em 2012 e ficou muito famoso aqui na China. E a partir disso, as pessoas procuraram ter um pouco de precaução. Então, não esperem uma recepção calorosa se caso você se machucar ou caso você tiver com alguma coisa acontecer com você e você perceber que os chineses não vão lá te ajudar, não vão lá pegar na sua mão. Não é somente a falta de compaixão em questão de ajudar as pessoas. Também tem a questão dos animais. É muito comum aqui na China eles colocarem animal vivo dentro da água quente para preparar o prato, porque isso é uma tradição e na visão deles isso fica mais saboroso. Coisas que para nós isso é algo abominável, para eles isso é algo normal. Tem uma outra questão também com relação aos animais, que na China ainda não existe uma lei de proteção aos animais, então a coisa corre solta. A outra situação com a qual os estrangeiros não entendem sobre os chineses também é referente à falta de consideração. Isso acontece muito no mundo dos negócios. Então, por exemplo, você fez um contato aqui com um fornecedor, a fábrica na China, e vocês fecharam um contrato. E para alguns chineses, o importante é o dinheiro agora. O importante é fechar negócio agora. Não interessa se a mercadoria vai vir com algum problema, não interessa se a mercadoria vai vir totalmente diferente daquilo que vocês combinaram, não interessa se o envio vai ser da forma que vocês combinaram. Isso não interessa para eles. O importante é o dinheiro aqui e agora. Lógico que eles estão se desenvolvendo com relação a isso. Não são todos os fornecedores, não são todas as fábricas que tratam desse jeito, mas em geral, sim, isso acontece. Por isso que é sempre importante ter uma pessoa que tenha um certo conhecimento, pelo menos da língua, na hora de fechar algum tipo de contrato ou alguma coisa do gênero, para que vocês minimizem esse risco. Infelizmente, a falta de consideração não é apenas com relação aos estrangeiros. Isso acontece entre eles também. Há um tempo atrás houve um escândalo muito grande com relação a proteína para criança. Sabe aqueles leite com proteína que a criança recém-nascida ou está se desenvolvendo precisa tomar? Pois é, teve algumas empresas que falsificaram essas proteínas. Tanto é que até hoje algumas pessoas, quando viajam para Hong Kong,
preferem comprar lá para não correr o risco de comprar falsificado. Uma outra coisa que os estrangeiros têm uma dificuldade para entender os chineses quando eles vêm aqui, quando eles vêm visitar a China, é a etiqueta, ou seja, a questão de um comportamento social. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. É muito comum a criança fazer as necessidades no meio da rua mesmo. É muito comum eles ficarem cuspindo no chão. Você está dentro de um metrô ou num ambiente fechado, eles ficarem falando em voz alta. Eu lembro uma vez eu precisava viajar e fui à estação de trem para comprar o bilhete. E eu estava lá conversando com o pessoal do caixa e junto com uma colega. Quando de repente era tarde da noite e eu senti um cheiro extremamente forte. Quando eu olhei para trás, uma criança estava fazendo as necessidades dela bem atrás de mim. Imagine a fila onde você vai comprar bilhete, a criança está fazendo a necessidade dela exatamente no chão. Ué, eu olhei para a criança, pela idade dela aproximadamente teria a faixa de uns 4 anos de idade. E eu olhei para um senhor, a estação estava vazia, já era tarde da noite, e o senhor estava lá fumando, e eu imaginei, pô, o senhor vai vir correndo aqui limpar e até pedir desculpa pra gente, né? Nada. A sujeira ficou lá. Eu orientei minha colega, porque ela estava mais concentrada, conversando, negociando o bilhete, né, com relação ao horário, essas coisas. Pedi para ela tomar cuidado, ela também se assustou. E foi uma situação assim, modo de dizer assim, bem nojenta. E com a qual, assim, depois com o tempo, eu fui me acostumando a esse tipo de situação. Não é fácil de entender, mas eu não estou no meu país. Outra coisa que os estrangeiros têm dificuldade de entender, que para os chineses, dinheiro é Deus. Isso é fácil se notar. Por exemplo, dia 5 de fevereiro é o Ano Novo Chinês. Toda a decoração é em torno de dinheiro. Sempre a decoração está mostrando assim, traga-me fortuna, traga-me riqueza ou coisa do gênero. Para vocês entenderem como isso é forte na tradição chinesa, não é à toa que eles não têm nenhum tipo de pudor. Se eles, ao fechar negócio com você, o que importa é o dinheiro. Se eles conseguirem fechar negócio com você e conseguirem te conquistar e conseguir pegar seu dinheiro, não importa qual serão as consequências depois. O importante é que o dinheiro entrou no bolso dele. Você só percebe esse tipo de comportamento quando você passa a conversar com os chineses. Percebe e vê qual a importância do dinheiro para eles. Dinheiro em primeiro lugar, família em segundo lugar. Essa é o lema deles. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma gerente de um hotel e eu estava dando umas dicas para ela, para que o negócio dela tivesse mais êxito em alguns quesitos. E no meio da conversa eu falei, olha, eu sei que o seu chefe, ele quer receber dinheiro. Ela não deixou eu terminar de falar. Ela não deixou eu terminar de falar a frase. Ela me interrompeu e falou assim, o que importa é dinheiro. É uma coisa assim, muito fria. É uma coisa que, esse é só um exemplo de uma quantidade assim de pessoas que eu já conversei e que eu já tive algum tipo de contato e que você percebe como eles se comportam com relação ao dinheiro aqui. Vocês vê, por exemplo, no Ocidente, família é super importante. Dinheiro é importante também, mas o dinheiro ele é visto como uma ferramenta para que você alcance seus objetivos. Não ser tratado como Deus ou como ter mais importância do que a família. É claro que eu não estou falando de exceções, que existe sim pessoas extremamente gananciosas, mas que isso foge da regra, né? Uma outra coisa com relação aos chineses, nunca estar só. Eu não estou dizendo que não andam só pelas ruas, mas eles sempre têm algum grupo, eles sempre têm algum tipo de coletividade.
E eu não estou dizendo que isso é um tipo de coisa ruim. Ao contrário, isso é até interessante. Só que nisso você acaba se limitando com sua criatividade. Eu vou dar um exemplo. Muito comum você ir numa determinada galeria ou num determinado bairro onde está estabelecido alguns centros comerciais. Se um abre roupa, praticamente todos vão abrir roupa. Alguns vão abrir um outro tipo de negócio, como de repente consertar celular, ou de repente abrir uma imobiliária, ou coisa do gênero, ou um restaurante, coisa do gênero. Mas é assim, é uma falta, isso acaba limitando a capacidade criativa deles. Eles acreditam que todo mundo tem que fazer a mesma coisa e acaba virando uma concorrência meio que fora do normal. Qual é o maior problema em relação a isso? Eu vou dar um exemplo. Se algum chinês falam que você é bom, então toda a comunidade vai te ver como bom. Não importa se você é ruim ou se você realmente é bom. Por outro lado, se falam que se alguém defama você por algum motivo, calunia você, todos vão acreditar nessa vertente. Tipo pessoas que não têm as suas próprias ideias, tudo que constrói ou no que acreditam, ou que de repente se volta é através de ideias dos outros. Eu não fiz esse vídeo com a intenção de diminuir a China. Ao contrário, a China é um lugar incrível, de pessoas incríveis. E eu também acredito que esses são o tipo de comportamentos e ideologias que vão sendo superadas com o passar do tempo. Ou seja, seres humanos evoluem. Outro ponto com o qual eu fiz esse vídeo é para ajudar nós brasileiros a saber entendermos mais a cultura dos chineses. Tanto para aqueles chineses que já estão no Brasil, tanto para com nós brasileiros, quando viermos para a China, entender um pouco da cultura. Reforçando meu carinho enorme pela China e pelos chineses, aqui me despeço. Até uma próxima. Já sabem, né? Não desistam dos seus sonhos. Grande abraço.